Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. Estamos terminando hoje a nossa reflexão a respeito do cuidado divino, como nós podemos experimentar o cuidado divino sobre as nossas vidas. Então, hoje é a nossa última reflexão dentro deste tema e hoje nós vamos terminar falando a respeito de cuidando do espírito uns dos outros. Somos chamados também para cuidar das necessidades espirituais de outras pessoas. Paulo orou lá em Efésios, capítulo 3, versículo 16, o seguinte: ele orou para que as gloriosas riquezas que existem em Cristo Jesus fortalecesse o íntimo do ser daquela igreja e fortalecesse através do poder do Espírito Santo no âmago do ser dos Efésios. Assim é o trabalho que o Espírito Santo de Deus faz em nossas vidas. Quando alguém cuida de nós, principalmente oferecendo a palavra de Deus, que é viva e eficaz e penetra no mais profundo do nosso ser. A parte do nosso ser que é vivificada quando responde ao evangelho do reino, ao evangelho de Cristo, é o nosso espírito. É a parte de nós que necessita de renovação espiritual diária. Então, mediante as disciplinas espirituais, nosso espírito se alimenta das verdades espirituais que estão contidas na palavra de Deus. Então, há duas maneiras importantes de nós cuidarmos do espírito um dos outros, respondendo ao nosso chamado. O chamado é ide e pregai o evangelho a toda criatura. Esse é um chamado para todos os filhos de Deus. Há duas maneiras importantes de cuidarmos, então, do espírito uns dos outros, e um deles é por meio da proclamação do evangelho e também por meio da oração. Ao levarmos, então, a palavra de Deus, ao coração de alguém, nós estamos levando vida a esse espírito, porque nós, como aprendemos, somos seres espirituais. Somos um espírito que temos uma alma que habita num corpo. E ao levarmos então a palavra, o evangelho a alguém, o seu espírito então é vivificado, pois a palavra de Deus, ela é uma semente que é plantada em nosso espírito. E é esta palavra que dá vida a todos aqueles que ouvem e aguardam. Filipenses capítulo 2, versículo 16, nos diz assim: retenhamos a palavra de vida, para que no dia de Cristo possamos gloriar-nos de não ter corrido nem trabalhado em vão. A importância, então, de nós levarmos a palavra, mas a importância de nós retermos também a palavra em nossos próprios corações, para que não tenhamos, então, trabalhado em vão. Deus escolheu colocar a verdade na boca de homens e mulheres, porque o nosso espírito é vivificado por meio das palavras ditas por outros seres humanos. Todos nós fomos alcançados por alguém. Então, o evangelho chegou a cada um de nós porque Deus usou alguém. Cada um de nós tem, então, hoje, a oportunidade de se tornar uma carta viva. 2 Coríntios, capítulo 3, nos fala exatamente isso, que nós devemos ser as cartas vivas. Nós devemos demonstrar que somos uma carta de Cristo, o resultado do seu ministério, da sua morte e da sua ressurreição. Nós somos uma carta escrita não com tinta, mas com o próprio Espírito do Deus vivo,
nem não em tábuas de carne, tábuas de pedra, mas em tábuas de corações, dos corações humanos. Então, a importância de você responder o seu chamado e pregar o evangelho que traz vida e vivifica o espírito humano. A segunda maneira de nós cuidarmos do espírito das pessoas é através da oração. Não existe maior intimidade com outras pessoas do que aquela que é construída por meio da oração. Nós vivemos em um universo onde nós temos um Deus vivo e verdadeiro que tem o controle de todas as coisas. Quando nós conversamos com Ele através da oração, as coisas mudam. A oração faz as coisas acontecerem. Se isso é verdade, então uma das maiores coisas que podemos fazer uns pelos outros é orar. Ao orarmos, nós também estamos cooperando com o amor ativo de Deus. O fato de nós experimentarmos muitos milagres em nossas vidas são provavelmente respostas de orações de alguém que alguém fez em nosso favor. Os maiores milagres que acontecem em nossa vida não são aqueles provocados pelas nossas próprias orações, mas aqueles que foram provocados porque alguém orou por mim e por você. A vida é curta demais para deixarmos de dar uma palavra de vida. É curta demais para não orarmos por alguém que sabemos muitas vezes estar em apuros. Quando cuidamos do próximo, como nós aprendemos, nós estaremos experimentando o cuidado divino sobre a nossa própria vida. Um lembrete antes de terminarmos essa série de reflexões. Lembre-se, não cuidar do outro revela a nossa ingratidão ao cuidado divino sobre nossas próprias vidas. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, a coça da manhã.